Olá, eu sou Flávio Rico e este é o Ecos do Saber, os segredos da mente milionária de Tim Harv Eker. Seja bem-vindo. Dia 7. Eu crio minha própria vida. Existe uma frase capaz de separar duas pessoas que vivem exatamente a mesma realidade. Uma delas diz: minha vida é assim porque nunca tive oportunidades. A outra afirma: minha vida é resultado das escolhas que fiz até aqui. As circunstâncias podem até ser semelhantes, os desafios também. Mas existe uma diferença profunda entre essas duas maneiras de pensar. A primeira entrega o controle da própria existência às circunstâncias. A segunda assume a responsabilidade de construir um futuro diferente. Talvez nenhum princípio seja tão decisivo para a prosperidade quanto este. Porque, antes de mudar sua renda, você precisa decidir quem está no comando da sua vida. Hoje, iniciamos o primeiro arquivo da riqueza de Harv Eker. E ele começa com uma declaração poderosa. As pessoas ricas acreditam: eu crio minha própria vida. Enquanto isso, as pessoas de mentalidade pobre acreditam: na minha vida, as coisas simplesmente acontecem. Pode parecer apenas uma diferença de linguagem, mas, na verdade, ela apresenta duas filosofias completamente diferentes de viver. Harv Eker afirma que existe um comportamento comum entre pessoas que permanecem presas à escassez. Elas costumam procurar explicações externas para quase tudo: a economia, o governo, a família, a empresa, o chefe, a sorte, o mercado. Sempre existe alguém ou alguma circunstância responsável pelos resultados. É claro que fatores externos existem. Seria ingenuidade negar isso. Todos nós enfrentamos dificuldades que não escolhemos. Crises econômicas, problemas familiares, doenças, mudanças inesperadas. Nenhum de nós controla tudo. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer uma dificuldade e entregar a ela o controle da própria vida. Harv Eker explica que pessoas prósperas fazem uma escolha diferente. Elas concentram sua energia naquilo que podem influenciar. Em vez de perguntar quem é o culpado, perguntam: o que posso fazer agora? Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a direção da vida. Porque toda vez que culpamos alguém por nossa realidade, entregamos também o poder de transformá-la. Responsabilidade e liberdade caminham juntas. Enquanto acreditamos que outra pessoa controla nosso destino, permaneceremos esperando que essa pessoa também resolva nossos problemas. Napoleão Hill observou exatamente esse padrão ao estudar centenas de homens e mulheres bem-sucedidos. Ele percebeu que todos compartilhavam um senso extraordinário de responsabilidades. Eles não negavam as dificuldades, mas também não permitiam que elas definissem seu futuro. Assumiam a responsabilidade pelas próprias escolhas, pelas próprias reações, pelos próprios aprendizados. Essa talvez seja a maior diferença entre uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de prosperidade. A primeira pergunta: por que isso aconteceu comigo? A segunda pergunta: o que essa situação está tentando me ensinar? Perceba como a segunda pergunta devolve o poder para quem a faz. Ela transforma o sofrimento em aprendizado, a derrota em experiência, o obstáculo em treinamento. Harv Eker também chama a atenção para 3 comportamentos que costumam impedir esse crescimento. O primeiro é a culpa. Quem culpa os outros raramente muda, porque acredita que a solução está sempre fora de si. O segundo é a justificativa. É quando encontramos explicações sofisticadas para continuar exatamente onde estamos. Não comecei porque ainda não era o momento. Não investi porque estava esperando mais segurança. Não empreendi porque o mercado estava ruim. As justificativas aliviam a consciência, mas também adiam a transformação. O terceiro comportamento é a reclamação. Reclamar produz uma curiosa sensação de alívio momentâneo, mas não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, mantém nossa atenção exatamente naquilo que desejamos evitar. Napoleão Hill costumava afirmar que aquilo em que concentramos nossa atenção tende a crescer em nossa experiência. Quem alimenta continuamente pensamentos de derrota fortalece a própria derrota. Quem alimenta possibilidades começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Isso não significa ignorar a realidade, significa escolher onde investir sua energia. Imagine 2 agricultores.
Ambos recebem o mesmo pedaço de terra. Um passa o tempo reclamando da seca. O outro começa imediatamente a preparar o solo, buscar água e plantar as sementes possíveis. Nenhum deles controla a chuva, mas apenas um controla a atitude diante da ausência dela. E, muitas vezes, é essa atitude que determinará a colheita. Talvez seja exatamente isso que Harvecker deseja nos ensinar. Prosperidade não começa quando tudo dá certo. Prosperidade começa quando decidimos assumir a autoria da própria história. Porque, enquanto estivermos esperando que alguém escreva um final diferente para a nossa vida, permaneceremos apenas personagens. Mas, quando assumimos a responsabilidade pelas nossas escolhas, nos tornamos autores. E autores têm o privilégio de escrever novos capítulos. Pense em uma área da sua vida financeira que hoje lhe causa insatisfação. Agora faça uma pergunta difícil, mas profundamente transformadora. Qual foi a minha participação na construção dessa realidade? Não para gerar culpa, mas para recuperar o poder. Porque a mesma pessoa que ajudou a construir uma situação também pode começar a transformá-la. O psiquiatra Viktor Frankl escreveu: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A verdadeira liberdade começa quando percebemos que nem sempre escolhemos as circunstâncias, mas sempre podemos escolher a atitude com que responderemos a elas. Hoje, faça um jejum de reclamações. Durante o dia, sempre que surgir a vontade de culpar alguém, justificar uma decisão ou reclamar de uma situação, interrompa esse pensamento. Em vez disso, pergunte: qual é a próxima ação que está ao meu alcance neste momento? Pode ser uma ação pequena, uma ligação, uma leitura, uma economia, uma conversa, um planejamento. Não importa o tamanho, importa que ela devolva a você o controle da própria história. Porque a prosperidade não nasce no dia em que todas as circunstâncias mudam. Ela nasce no dia em que deixamos de esperar que o mundo resolva nossas vidas e assumimos definitivamente a responsabilidade por construí-la. E amanhã veremos o segundo arquivo da riqueza, um princípio que muda completamente a maneira como encaramos o sucesso. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, enquanto as pessoas de mentalidade pobre entram apenas para não perder. Descobriremos porque viver tentando evitar fracassos quase sempre nos impede de conquistar grandes vitórias. O conhecimento despertou em você? Então, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, curta e compartilhe com aquela pessoa que também precisa despertar.